Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Só até aí. Mais uma vez, eu quero continuar falando a respeito do tema da semana passada, usando a expressão de Deus aí, versículo 26, façamos o homem. Então essa é uma parte 2 dessa série de mensagens em Gênesis, considerando agora a criação do ser humano. Então, a gente falou na semana passada um pouco sobre o significado da imagem e da semelhança de Deus. Foi no domingo à noite que eu falei um pouco a respeito disso, está lá no YouTube. E algumas implicações da gente dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus são: primeiro, a nossa criação, a sua e a minha, nós somos criados como um transbordar da glória de Deus. Deus nos cria à sua imagem. Deus cria o universo e Deus cria o ser humano, não porque Ele quer receber algo de nós, não porque Ele precisa de nós, mas porque, num transbordar da sua glória, Ele comunica algo a respeito de quem Ele mesmo é. Então, quando Deus nos criou, Deus nos está dando dele mesmo. E o ato da criação, então, significa isso. Isso afeta a nossa relação com Deus. Nós precisamos parar de considerar Deus como aquele que está esperando. Ó. Foi combinado isso aí, tá, irmãos? É show de luzes. Como é que chama? É pirotecnia, um negócio assim, né? Tô brincando. Eu repreendo em nome de Jesus. Fica... Ai, meus irmãos. Para quem está na internet... não vou nem explicar. Vamos continuar. Bom, essa, irmãos, maneira da gente enxergar a nossa criação afeta a nossa relação com Deus. Porque quando nós nos encontramos com Deus, não o fazemos porque Deus está esperando receber algo de nós tão somente, mas porque Deus nos quer dar algo. Então, quando a gente está, inclusive em momentos como esse, que são momentos de adoração na presença do Senhor, é claro que nós abrimos nosso coração, entregamos quem nós somos a Ele, mas, na verdade, não é porque Deus precise disso. É porque quando nós fazemos isso, Deus continua comunicando mais de quem Ele é e da sua própria glória, com as suas criaturas a quem Ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Esse é o Deus da Bíblia. Se você adorar, não adorar, servir, não servir, Deus continua sendo Deus. Mas a imagem dele em você, que te é essencial, será comprometida. Então é uma questão de vida ou morte, adorar, servir, conhecer e ser fiel a Deus. Segundo lugar, nós mencionamos que isso significa, e essa é uma teologia bíblica de toda a Bíblia, que você se torna semelhante àquilo que você adora. Nós somos como se fôssemos reflexos, espelhos da glória de Deus. Mas quando nós nos afastamos de Deus, a gente não perde essa essência, a gente só vira em outra direção. Então, quando nós somos criados para refletir a glória de Deus. E o pecado desfigurou a imagem de Deus em nós, e nós passamos a ser moldados conforme a imagem de ídolos. Só que em Jesus Cristo, nós somos de novo, e essa é a linguagem da Bíblia, transformados de glória em glória conforme a imagem do seu Filho. Que é isso? Aquilo que foi perdido lá no Éden, é restaurado no Senhor Jesus Cristo. Você sempre vai refletir aquilo que funcionar como um Deus para você. Aquilo que funcionar como Deus para você vai te moldar a imagem dele. Pode ser para a glória de Deus ou pode ser para a sua própria ruína. Por isso que é muito importante estarmos na presença de Deus. Falamos que, eu estou só relembrando aqui, a nossa identidade não é uma coisa que a gente encontra dentro de nós, mas fora de nós. Então, de certa forma, isso é o inverso daquilo que a gente normalmente ouve no mundo. O mundo normalmente diz que a gente precisa voltar para dentro de nós mesmos, para a gente procurar uma espécie de homúnculo interior, um serzinho autônomo que está lá dentro e que está sendo impedido por vários motivos de sair, de se expressar. Mas quando a gente conseguir fazer isso, então a gente vai ser feliz e realizado de fato. A Bíblia diz o contrário. Deus não criou você para olhar para dentro, Ele criou você para olhar para fora. Exercício fácil na nossa anatomia que revela isso. Qual é a única pessoa nesse lugar que você não consegue enxergar? A resposta é, nesse momento, é você mesmo. Por quê? Porque Deus nos fez orientados para fora e não para dentro. Então, quando a gente olha para cima, para Deus, aquele que é o nosso Criador, nele nós encontramos a fonte da nossa identidade de verdade. Ela está escondida com Cristo em Deus, diz a palavra do Senhor.
E eu também falei que, como embaixadores que nós somos, imagem e semelhança de Deus também transmite essa ideia, nós fomos criados de maneira que nós devemos representar a Deus, como se fosse um embaixador de outro país. Então, o embaixador, ele representa a autoridade do seu país, ele representa os interesses do seu país, do seu reino, e nós somos representantes de Deus. Então, como representantes de Deus, nós devemos apoiar e defender aquilo que Deus apoia e defende. Nós devemos reprovar aquilo que Deus reprova, ainda que o mundo aprove. E nós devemos levar em consideração a forma como nós vivemos nesse mundo, porque nós somos representantes de um reino, representantes de um rei, que é o Senhor nosso Deus. Então escuta aqui, deixa eu falar o português claro. Meu jovem, minha jovem, não é pra você ficar agarrando o povo na escola lá, achando que está tudo bem, porque você está manchando, você está parecendo um desserviço, você está agindo contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ao invés de representá-lo, você está manchando a imagem dele com atitudes que são pecaminosas. E seu pai não sabe, sua mãe não sabe, porque eles têm certeza que você é santo e santa, mas eu sei. Então, quando a gente está trabalhando, nós que somos cristãos, devemos ser pontuais no nosso trabalho. Devemos fazer o nosso trabalho com diligência. Devemos fazer com capricho. Devemos fazer com dedicação. As nossas palavras não podem ser palavras torpes, palavras sujas, palavras de baixo calão. Ainda que, eu não sei se os irmãos têm visto, eu assisto podcast, vez ou outra, umas coisas assim. Falar palavrão virou normal. Palavrão não é mais palavrão na boca da galera do mundo. Do jeito que eles falam com o outro normal, eu fico falando, gente, tá ok falar assim agora? E parece que alguns crentes também precisam rever as palavras que saem da sua boca. A forma como você se veste representa a Deus. Então, se você não vem de um reino que valoriza, assim como esse mundo valoriza a sensualidade, você não precisa ficar mostrando tudo aí mais um pouco, não. Tem uma figurinha aí da internet que fala assim, que a pessoa fala que é a ovelha de Cristo, mas tira foto sem a lã. Você é ovelha, minha irmã? Cadê a lã? Meu irmão? Posso falar? Na verdade, a gente já falou disso semana passada, só estou relembrando. Mas tendo isso em mente, a próxima pergunta que a gente tem que fazer para o texto é a seguinte: como essa imagem... Alguém gostou aí, né? Como essa imagem e semelhança se expressa, afinal de contas? Então, ok, essa é a essência, imagem e semelhança de Deus. Como é que isso se dá na prática? E a gente olha para o texto e a gente vê que Deus colocou o ser humano numa relação tripla, uma tríplice relação. Primeiro, a relação entre o homem e Deus, a relação entre o ser humano e o seu semelhante, e a relação entre o ser humano e a própria natureza. Olha para o texto que a gente leu, por gentileza, se você está com a Bíblia aberta ainda. Gênesis 1, 26 a 28. A primeira coisa, as referências à criação do homem por Deus. A bênção de Deus sobre o homem, verso 28. O mandato que lhe foi dado por Deus, também verso 28. Indicam a primeira e fundamental relação que o homem se encontra, que é o relacionamento com Deus. Quando o ser humano foi criado, a primeira coisa que ele teve que fazer foi se apresentar diante de Deus. A primeira relação que ele conheceu. Mas segundo, o versículo 27 diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a relação do homem com seu semelhante está indicada aí, ó, homem e mulher os criou. Isso aqui não é só para dizer que Deus criou macho e fêmea, porque a Bíblia também diz que Deus criou as outras espécies, macho e fêmea, mas não diz que eles são imagem de Deus. Então a ideia é dizer que a imagem e semelhança de Deus se expressam, se formam quando nós vivemos em relação uns com os outros, por um motivo muito simples. Deus, você vai se lembrar disso, ele é um, mas ele é três. Então Deus é unidade na comunidade. Da mesma forma, a imagem de Deus, para se revelar plenamente, precisa também do aspecto da comunidade. E esse é o motivo pelo qual o ser humano é colocado numa relação com o seu semelhante. Finalmente, a nossa relação com a natureza está no versículo 28. Aliás, desde o versículo 26, quando ele diz: tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Então, a nossa relação com a natureza está referida no fato de que Deus deu domínio sobre a terra. São essas três relações que eu quero explorar com os irmãos agora. A relação com Deus é o mandato espiritual. A relação com o ser humano é o mandato social. A relação com a natureza é o mandato cultural. E são essas três verdades que a gente vai considerar. Hoje, eu vou considerar a primeira só, que afinal de contas, só na introdução, acabou meu tempo, né? Que é... A culpa não é do tempo, meus irmãos, a culpa é minha. Tem anos que eu estou lutando com o relógio, mas eu sempre perco essa batalha aí. Vocês já sabem disso, né?
Irmãos da EBD, professores, olhem por mim aí, eu vou entregar às 10, eu acho. Primeira grande relação. Ser um ser humano é ser voltado, orientado, dirigido em direção a Deus. E essa é a nossa primeira relação. Então, todas as opiniões, eu quero que você ouça isso, todas as opiniões acerca do ser humano que não tem o seu ponto de partida na doutrina da criação e que, portanto, consideram o ser humano como autônomo, como absoluto e como alguém que pode chegar àquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, totalmente à parte de Deus ou à parte da revelação de Deus na Escritura, devem ser rejeitadas como falsas. O ser humano não é autônomo. Ele, segundo a Bíblia, não é alguém que consegue chegar ao verdadeiro, ao justo, não é alguém que consegue viver o propósito para o qual ele existe, à parte de Deus e da revelação de Deus na Escritura. O ser humano sem Deus, ele se desumaniza. Ele se torna sempre menos do que aquilo que ele de fato deve ser. Ele tenta ser mais, mas ele se torna menos. E os servos de Deus do passado, irmãos, sempre entenderam assim. E a gente precisa disso. Para a gente ter uma visão do ser humano que seja mais rica, a gente precisa dessa sabedoria do passado, que foi legado até nós, que de certa forma não foi refém dos vícios culturais do nosso tempo. Então, eu queria mostrar para os irmãos duas frases. Uma delas é de João Calvino. Ele diz assim: todos os homens nascem para viver com o fim de que possam conhecer e se relacionar com Deus. É essa a visão básica. Mas muito antes do Calvino, um outro homem de Deus chamado Agostinho, ele usou uma frase que eu gostaria de tomar emprestada para me ajudar a comunicar esse significado aqui. Essa frase está aí. Eu queria colocar ela para a gente lembrar dela, ela vai ficar aí enquanto eu estiver pregando. E no livro Confissões, bem no comecinho, ele diz isso daí, ó. Criaste-nos para ti, é ele falando com Deus. E nosso coração só encontra repouso quando descansa em ti. E condensada nessa frase aí, irmãos, nessa única frase, a gente tem sabedoria para alterar muito a nossa abordagem com relação à vida. Alguns temas podem ser discernidos com relação a partir daí, e eu queria deixar ela aí então e considerar algumas verdades com os irmãos para a gente poder caminhar para o final. Primeira coisa que eu queria pontuar: o ser humano tem um propósito de existir. Não é que ele inventa um propósito, ele tem um propósito. Note a convicção lá naquela frase lá, quando ele diz assim: criaste-nos para. Para indica propósito. Isso é importante para nós por algumas razões. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que os seres humanos são feitos pelo Criador e para o Criador. A gente leu hoje. Porque dele, por meio dele, para ele. Então o fim principal, e a gente confessou isso, o fim principal e supremo do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque nós somos criados para. Então, os seres humanos, para serem humanos mesmo, precisam se encontrar num relacionamento com aquele que nos fez e para quem nós somos feitos. Mas, em segundo lugar, e talvez esse é o ponto que eu queria destacar com os irmãos, a imagem de Deus em nós é uma imagem dinâmica. Fica comigo, por favor. O que é isso? Ser humano significa ser para alguma coisa, ser direcionado para, ser voltado para. Ser humano é estar em movimento, é estar em busca de algo, é estar atrás de algo, porque essa é a nossa natureza. Nossa natureza é dinâmica, não é estática. Nós não somos apenas recipientes estáticos de ideias, mas criaturas dinâmicas que são voltadas para alguma meta, voltadas para algum fim, e estão sempre em movimento até que finalmente encontremos o fim para o qual a gente existe. Então, ser humano é estar em movimento, é estar em busca de algo, é estar atrás de algo. E você pode perceber que todo ser humano que você conhece está se movimentando atrás de alguma coisa. E talvez ele nem saiba o que é, mas ele vai atrás de alguma coisa. A gente não está parado. Parece que ninguém está satisfeito. A gente está se mexendo, se movimentando, procurando o nosso fim. Porque essa é a nossa natureza. Nós somos criaturas voltadas para alguma meta, para algum fim, e que estão sempre se movimentando nessa direção. Uma segunda coisa, eu estou comentando e depois eu vou fazer aplicações. O centro dessa nossa orientação, e eu concordo com o Agostinho aí, porque a Bíblia ensina isso claramente, não é a nossa mente, mas é o nosso coração. São os amores do nosso coração que definem a forma como a gente se movimenta atrás desse determinado propósito da nossa existência. Então veja, alguns de nós têm a ilusão, irmãos, e é uma ilusão, de que nós somos criaturas meramente racionais. A gente pensa assim porque é fruto do nosso tempo, tá bom? Um camarada chamado René Descartes, lá no passado, falou: penso, logo existo.
Qual é a verdade mais importante a respeito do ser humano? É o fato de que ele é um ser pensante. Ele é uma coisa que pensa. E a gente aprendeu assim. Então o que nós achamos? Que quando a gente conseguir ganhar um argumento, ganhar o debate, apresentar uma lógica infalível, convencer a pessoa a respeito daquilo que a gente está falando, logicamente, argumentativamente, racionalmente, então a pessoa vai mudar. Mas você e eu sabemos que nós temos muitas coisas que a gente sabe que não deveria querer, mas quer. Sabe que não deveria fazer, mas faz. Por que isso acontece? Porque o que você sabe é muito importante, mas o que você ama é mais importante. E no fundo, o que vai definir o seu comportamento não é o que você pensa, é o que você ama. Nossos amores nos governam. Então, a vida cristã não é uma vida meramente intelectual. Ele não falou assim, criaste-nos para conhecer a ti intelectualmente, e nossa mente é ignorante enquanto não compreender a ti. Não foi isso que ele falou. Os anseios que o Agostinho descreve, e a Bíblia ensina isso de várias formas, a gente está resumindo, porque não dá para ficar argumentando isso muito, eles se apresentam menos como uma curiosidade, menos como um enigma intelectual a ser resolvido, e mais como uma fome, uma sede. Lembra de Jesus falando para a mulher samaritana? Gente, tem gente dormindo aqui, nós vamos ficar caladinhos para ver se a pessoa acorda. Acordou. Acordou e está procurando quem dormiu. Eu sempre fazia isso em acampamento de jovens, irmãos, mas eu não resisti agora, eu tive que fazer. O soninho estava muito bom, me incomodou aqui agora. Mas eu entendo, viu? Eu entendo. Tá fresquinho aqui, ar-condicionado, tá confortável, banquinho acolchoado. Vamos tirar essas coisas daqui, viu, gente? A partir do culto que vem, todo mundo em pé no calor. Quero ver ninguém dormir. Voltando. Os anseios que o Agostinho descreve, eles se apresentam menos como uma curiosidade, mais como uma sede. Lembra de Jesus falando para a mulher samaritana? Ele não convence ela de alguma doutrina, principalmente. O que ele fala para ela é o seguinte: se você beber d'água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ele falou assim: eu sou o pão da vida. Se você comer do pão da vida, você nunca mais vai ter fome. Olha a figura que a Bíblia usa. Não é de um enigma intelectual, é de fome e de sede. São apetites viscerais que estão no nosso coração. Lembra do salmista? Assim como a corça anseia por águas. Lembra do salmista dizendo: eu sou como guarda que almeja, eu espero pelo Senhor, assim como guarda almeja pelo romper da manhã. Então são figuras que a Bíblia usa para dizer a respeito dos nossos amores que nos orientam para um fim supremo. Ouve isso. Porque a gente quer fazer discipulado, quer ensinar as pessoas a serem cristãs, tão somente através de uma espécie de metodologia totalmente intelectual. Ela é parte, mas não é o todo. Existe uma série de outros elementos que a gente precisa fazer para formar um ser humano, porque os amores dele precisam mudar. Discipulado cristão é a educação dos amores do coração. Mas enfim, então, não é só que a gente creia em alguma finalidade, que a gente saiba que alguma finalidade existe, mas que a gente anseia, que a gente deseja, que a gente tem sede. São os nossos desejos que nos movem. E nossos desejos são sintomas dos amores do coração. Terceiro, ainda olhando para aquela frasezinha lá. Uma vez que a gente foi criado para amar aquele que nos criou e que nos ama, uma vez que nós somos criados para Deus, mas o pecado nos leva para outros fins, nós só vamos encontrar descanso, repouso verdadeiro quando nossos amores forem orientados para o verdadeiro fim que é Deus. Em outras palavras, nós só encontramos descanso para a alma quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados, eu vos aliviarei. Eu estou lendo o livro de Atos dos Apóstolos, na minha leitura anual, e aí, recentemente, eu estou prestando bastante atenção lá nos sermões pregados pelo apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, num determinado momento, lá no capítulo 3, ele fala um negócio muito legal. Ele fala assim, ele fala: vocês precisam se arrepender, converter para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor vos venham tempos de refrigério. Olha que legal. Quando a gente se arrepende, se converte, ou seja, quando a gente encontra finalmente o Senhor para quem nós somos criados, da presença do Senhor nós recebemos tempos de refrigério. Então, onde que essas coisas estão? A presença de Deus. Irmãos, todo mundo está buscando isso em algum lugar. Tem gente que está buscando isso aí na bebida. A bebida vai me trazer alívio. Você acha que as pessoas bebem? Elas bebem porque elas querem descanso, porque elas querem consolo, porque elas querem alívio. Esse é o verdadeiro pecado. É você procurar alívio, consolo, descanso, felicidade, satisfação em algo que não é Deus.
E aquilo se torna o Deus para a pessoa, e é por isso que ela se torna escrava daquilo lá. Tem gente que busca isso aí nas drogas. Tem gente que busca isso aí nos namoros, nos relacionamentos. Né, meus jovens? A última vez, tá? A última vez. No namoro, no relacionamento, eu vou encontrar o alívio que eu preciso. Tem gente que procura isso aí nos filhos. A realização dos meus filhos, a realização profissional deles. Quando eu ver meu filho formado e ganhando muito bem, administrador de uma grande multinacional aqui em Campinas, aí eu vou ser feliz. E aí seu filho vai ficar lá com crise de ansiedade, sem dormir, sem comer, com a família destruída, porque essa parada vai sugar tudo que ele tem. A gente procura no lugar errado. E veja, o ponto é que, por outro lado, enquanto a gente não encontra a coisa certa, que é Deus, a gente vai experimentar uma ansiedade aflitiva, um desassossego, porque a gente tenta amar alguma coisa que não é aquilo para o que a gente foi criado, que é Deus. Então, quando o nosso amor não está no lugar apropriado, a gente não encontra verdadeiro descanso para a alma. Vou usar mais uma vez o Agostinho lá no Confissões. Está bem no comecinho do livro. É um trechinho que eu vou citar, mas é porque é um exemplo que vale a pena você considerar. Um corpo que está abandonado ao próprio peso tende a mover-se ao seu devido lugar. Acompanha o raciocínio que você vai entender. O movimento do peso não é necessariamente para baixo, mas para a sua posição apropriada. Olha os exemplos. O fogo tende a subir. Uma pedra tende a descer. Eles são movidos por suas respectivas naturezas e buscam seus devidos lugares. Se você derramar o óleo, de alguma forma, debaixo da água, ele será atraído para a sua superfície. A água que é derramada sobre o óleo será atraída para baixo e ficará abaixo do óleo. É assim mesmo? Eu só estou lendo o Agostinho aqui. Ah, bom. Se errou foi o Agostinho, tá? Se está certo, fui eu que escolhi a citação. Eles são movidos por suas respectivas densidades. Eles buscam seus devidos lugares. Coisas que não se encontram onde deviam estar, permanecem em estado de inquietude. Uma vez que a gente chega no lugar devido, uma vez que essas coisas chegam no lugar devido, elas entram em repouso. Eu lembrei de um outro exemplo. Você já tentou brincar na piscina com a bola cheia? E você tentou manter a bola cheia debaixo d'água? O que acontece? Ela tenta fazer o quê? O tempo todo? Subir. Não é isso? Por quê? Porque ela está procurando o seu lugar apropriado. O lugar que é adequado, que é conforme a sua própria natureza. Enquanto ela não sobe e chega na superfície, a gente pode manter ela lá embaixo. Mas ela está sempre fazendo força para subir. O tempo todo. Então veja, o ser humano, irmãos, é assim. Assim como a bola cheia embaixo da água fica, entre aspas, inquieta, e, entre aspas, quer subir, assim o ser humano sem Deus fica inquieto e quer encontrá-lo. Essa, então, é a verdade a respeito do ser humano. Nós somos para alguma coisa. Então, nosso amor é o nosso peso. Ele que nos move de forma inquieta até a gente chegar no lugar apropriado. E qual é o lugar apropriado daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, ditas essas coisas, eu vou fazer rápidas aplicações. Primeira delas, a sua relação primária e mais importante é a sua relação com Deus. Cultive isso. Gente, nós devemos nossa existência a Deus. Nós somos completamente dependentes de Deus. E nós somos responsáveis, acima de tudo, diante de Deus. Então, ser um ser humano significa que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Significa que nós devemos confiar em Deus. Significa que nós devemos obedecer a Deus. Significa que nós devemos orar a Deus. Significa que nós devemos agradecer a Deus. Significa que nós devemos exercer as disciplinas espirituais. Significa que nós devemos andar com pessoas que também amam a Deus. Significa que nós devemos ir para o culto e louvar a Deus. Todas essas coisas que nós fazemos não são coisas, irmãos, que alguém inventou para te manipular ou me manipular. Elas têm a ver com a nossa natureza mais profunda. E não se engane, se você não exercer essas coisas com relação a Deus, outro funcionará como um Deus para você. Ninguém fica sem Deus. A pergunta é se você adora o Deus verdadeiro ou um ídolo. Uma dessas duas coisas estará acontecendo. Então, cultive a sua relação com Deus. Que a gente não cultiva e espera depois coisas extraordinárias no relacionamento com Deus. Mas, irmão, se a gente não leva a sério a nossa vida de oração, entende? Isso é básico, né? Preciso pregar isso aqui? Preciso, né? Se a gente não leva a sério a nossa vida de oração, não leva a sério a nossa devocional, não leva a sério o nosso
é estudo da palavra do Senhor, não leva a sério a nossa presença nos cultos, se a gente não exercita a nossa fé, se a gente não obedece os mandamentos, não adianta depois esperar coisas de Deus, não. É lógico que não. É lógico que não. Isso é básico, não é? Mas a gente é muito negligente nas coisas espirituais. Deus está te chamando nessa manhã para você voltar a cultivar essa relação, que é a mais importante da sua vida. Outra coisa, a relação com Deus é inescapável. A pergunta é, que tipo de relação eu tenho com Deus? Veja, já que nós somos criados à imagem de Deus, e estamos numa relação com Deus, a pergunta é, a minha relação com Deus é de amizade ou de inimizade? Mas não existe alguém que não tenha uma relação com Deus. Ou eu estou numa relação de comunhão, ou numa relação de oposição. Mas todos os seres humanos existem, operam, funcionam à luz do relacionamento que eles mantêm com Deus. Então, quero dizer uma coisa para você, que é a minha responsabilidade para você que está em casa. Deus quer fazer as pazes com você. E isso acontece em Cristo Jesus, o Filho de Deus enviado a esse mundo, para assumir o nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para a nossa justificação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que creem nele são feitos filhos de Deus. Aqueles que o recebem pela fé. São essas pessoas que reconciliam-se com Deus e agora se encontram num relacionamento de amizade. Caso isso não tenha acontecido com você ainda, você ainda não orou entregando a vida a Jesus, você não confiou que a obra dele é eficaz e te reconcilia com o Pai, então hoje a Bíblia diz que você é um inimigo de Deus e o que te espera é julgamento e a sentença de condenação. Mas hoje ele quer fazer as pazes. Então, em nome de Jesus, se reconcilie com Deus. Em nome de Jesus, se reconcilie com Deus. Outra coisa. Minha voz está indo embora, tem que dar aula ainda. Ô, Jesus. Espera aí. Outra coisa. Ó, melhorou. Às vezes, irmãos, alguns de nós que somos... Falei nós, é o mineiro, né? Alguns de nós que estamos na igreja, que já tomamos essa decisão um dia na nossa vida, também precisamos de reconciliação com Deus. Tem gente que parece que está perto, mas o coração está longe. Eu quero dizer para você que hoje você pode voltar, aí onde você está, mas volta para Deus. Ele quer fazer as pazes com você, se reconcilie com Ele, porque essa é a nossa relação mais importante e essa é uma relação inescapável. Não ande nessa vida sendo um inimigo de Deus, porque isso trará consequências para você. Terceiro e último, já falei sobre isso e eu termino com isso. Em Deus existe verdadeiro descanso para a sua alma. Lembra que eu falei que nós somos criaturas teleológicas, nós somos orientados para um fim. Ser humano é ser para, é estar voltado para, dirigido para, e em movimento para. Então eu quero dizer para você o seguinte, essa correria, esse ritmo frenético do nosso mundo, essa inquietação, esse desassossego, do qual a gente inclusive se orgulha, se gloria, pode ser na verdade um sintoma de um mundo doente espiritualmente, que está buscando o tempo todo algo que não encontra. Pode ser o sintoma de uma sede, lembra da sede? De um apetite, de uma fome que não foi saciada ainda, e que por sua vez é fruto de um coração que está amando a coisa errada. Ouve essa frase aqui, o tamanho da nossa ansiedade é proporcional ao tamanho do amor que a gente dedica àquilo que a gente pode perder, àquilo que não é Deus. Então o começo da cura é colocar nossos amores na coisa certa. E enquanto isso não acontecer, nós não encontraremos descanso para a nossa alma. Deus não enviará, a partir da sua presença, como disse o apóstolo Pedro, tempos de refrigério. Mas Deus não quer a gente assim não, tá bom? Eu sei que o mundo acha que isso é maravilhoso, virtuoso, mas Deus não te quer assim. Deus quer que seu coração esteja em paz. É o que Deus quer. Irmãos, Deus não quer que você viva nessa correria contra o tempo. Você é filho de Deus e você tem vida eterna. Eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente vai jogar nossos compromissos todos fora. Tem dia que dá vontade, né? Chutar o balde e falar assim, hoje eu não vou fazer nada. Claro que a gente tem nossos compromissos, e são muitos. Mas o meu medo é que a gente parece que está achando que isso é normal. Você não tem a impressão que de um tempo para cá o tempo está passando mais rápido? Quando eu era mais novo, parece que demorava tanto a passar. Agora, quando eu pisco, já passou. O que é isso? É porque o nosso mundo está inquieto. É porque o nosso mundo está desassossegado. É porque o nosso mundo está frenético. E por que o nosso mundo está assim? Porque o nosso mundo tem sede. Mas você não tem mais sede. Porque Jesus é a água viva. Quem toma dessa água não tem sede mais. Então a gente pode encontrar descanso. Arrependei-vos, pois, termino com esse versículo, e convertei-vos
para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E quando você encontrar isso de verdade, as coisas que o mundo oferece não vão mais exercer poder sobre você. Esse é o ponto. Se a nossa religião é só porque isso é proibido, isso é permitido, isso pode, isso não pode, isso é muito pobre. Toda hora alguém pergunta isso. Pastor, pode isso? Pode fazer aquilo? Isso é pecado? Aquilo é pecado? Porque a gente ainda está baseado numa religião que está baseada em comportamento tão somente. Mas Deus não quer moldar só o seu comportamento, Ele quer moldar o seu coração. E quando o seu coração estiver no lugar certo, as coisas desse mundo, elas não vão mais exercer poder sobre a gente. Porque no fim das contas, a gente é definido por aquilo que a gente ama mais. Se você amar a coisa certa, Deus te dá descanso. Então lembra disso. Isso é a primeira grande orientação do ser humano. Somos criaturas voltadas para Deus. É a nossa natureza. Não negligencie isso. Reconcilie-se com Ele e cultive essa relação na sua vida. Certamente você terá descanso, vencerá o desassossego e as outras relações que vêm depois voltarão para o seu lugar e serão uma bênção também. Pode crer nisso. Pode crer nisso. Vamos orar. Senhor, eu peço perdão ao Senhor porque algumas vezes nós, aliás, tantas vezes, nós deixamos que outras coisas, boas, Senhor, legítimas, mas que não são, Senhor, tomarem o primeiro lugar do nosso coração. E a consequência disso é a inquietude, é o desassossego, é o ritmo frenético, é a sede que nunca é saciada totalmente. Os deuses desse mundo são como água salgada. Nós pedimos que o Senhor, nessa manhã, nos dê de beber novamente, mais uma vez, da água da vida. Da água viva que flui do nosso interior, os rios de água viva que vêm quando o Espírito Santo está operante em nossos corações. E que nessa manhã o Senhor faça a obra nessas vidas aqui, ó Deus, bem como na minha, de maneira que todos nós possamos nos reconciliar com o Senhor. Seja no sentido de voltar, ou no sentido de conhecer verdadeiramente em Cristo Jesus. Abençoa a nossa EBD. Em nome de Jesus, amém.